Gravando. Boa noite, galera. Esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. Nós estamos no Instagram, no YouTube e no TikTok, e também no WhatsApp. Como as regras do Instagram impedem de fazer live quem tem menos de 1.000 seguidores, aí a gente começou a fazer essas reuniões no Meet, gravar. E, bom, foi a solução que a gente achou por enquanto. Mas se entrarem mais uns 800 e poucos inscritos, a gente volta a fazer live por lá também. Seguidores, né? Inscritos no YouTube. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, muito bacana, que é a maternidade atípica. É um tema bem importante. Show, Taren tá aí. Bacana. É um tema bem importante, então eu vou conversar aqui com a Gisele, vou fazer algumas perguntas sobre ela e tal, sobre a vivência dela como mãe. E depois a gente vai abrir para um debate, né? Para a galera também perguntar coisas para ela, ou dar algumas opiniões. E vocês podem participar pelo chat também, tá? Eu estarei acompanhando. Vamos lá, antes de começar, só falar alguma coisa conceitual aqui sobre maternidade atípica, o que é ser uma mãe atípica. Então, há quem diga que mãe atípica é quando a mãe é neurodivergente. Tem gente que fala, não, quem tem filhos neurodivergentes é atípico, né? É mãe atípica. Mas, no caso da Gisele, é ambas as coisas, né? Ela é neurodivergente e tem filhos neurodivergentes. Sim. Então, apresentando ela mais apropriadamente agora, Gisele Moraes tem 42 anos, ela é mãe de dois filhos, né? Da Camila, que tem 9 anos, e do Kaique, que tem 16 anos. É graduada em serviço social, a profissão que ela exerce, mais, né? E é graduada também em pedagogia e tem especialização em método Montessori e neuropsicopedagogia. Só não falei de onde você é, né, Gisele? Você é de... Eu sou da região dos Lagos. Boa noite, gente. Região dos Ah, Lagos, tá. Rio de Janeiro. Sim, tá. Semana que vem vou estar aí. Tá trabalhando por aí. Ah, que legal. Vamos lá, então, começando aqui, a primeira pergunta aqui, nossa. Você é pedagoga de formação, né? Parece que você trabalha mais como assistente social, mas você tem a formação e seus dois filhos são superdotados, identificados já e tal. Você, no processo deles, de criação deles, você conseguiu ver que eles avançavam mais rápido em alguns marcos do desenvolvimento? Você conseguiu perceber os indicativos? Como foi esse processo para você em casa como mãe? Bom, boa noite, gente, mais uma vez. Na época que o meu primeiro filho nasceu, né, eu ainda não tinha formação em pedagogia, só em serviço social. Eu trabalho na justiça, né, como assistente social, mas eu fiz pedagogia na época da pandemia, porque sempre foi uma área que eu sempre gostei muito. E, e aí, são 7 anos de diferença de um para o outro, né? Então, o Kaique, ele ficou 7 anos aí sendo filho único, e eu já percebia nele, assim, algumas diferenças em relação às outras crianças, mas eu jamais imaginei que fosse superdotação. Porque eu achava assim, eu sempre ofereci muito estímulo em casa, né? Eu sempre gostei de artes, de fazer experiências científicas. Então, eu sempre ofereci um ambiente muito rico, assim, de aprendizagem para os dois, né? Então, eu via, assim, certa diferença, até no vocabulário do Kaique. Eles dois aprenderam a falar muito cedo. Com um aninho, eles já formavam frases, assim, já tinham bastante vocabulário. E eram os tagarelas. Sempre foram de falar bastante, de perguntar tudo. Mas eu quando comparava, né, que a gente vai em festinha, vai nos ambientes sociais, eu via, assim, a nítida diferença para as crianças da mesma idade.
Só que eu achava que era por conta do ambiente, né, que eu estava oferecendo, que eles estavam desenvolvendo mais rápido e tal. Jamais imaginei que fosse superdotação. A Camila, ela começou a andar com 9 meses. Eu fiquei muito assustada. O bebezinho mal engatinhou, já estava andando com 9 meses. Eu falei, gente, muito precoce. Mas ainda assim, não desconfiava nada de superdotação, nem. Para mim, superdotação é uma coisa muito distante, assim, muito. Essas coisas que a gente vê em TV mesmo, sabe? Eu não tinha essa noção, nem depois que eu fiz a faculdade de pedagogia. É muito pincelado, né? Todas as neurodivergências não tem um aprofundamento, assim. Eu ia perguntar Então, isso, né, sobre na formação, foi muito uma passão mesmo, né? sim, é muito superficial, né? Então a gente não, assim, a gente até tem uma matéria, né, para a parte inclusiva, mas não aprofunda, realmente passa muito batido, assim, a superdotação mais ainda, né? Que não é considerada transtorno, então é mais pincelado ainda. E aí a Camila teve um episódio interessante na escola, ela entrou na escola Montessori bebezinha, né, com 1 ano e pouco. E aí ela entrou no nido, que é correspondente ao maternal, né? Que na escola Montessori eles fazem agrupadas, é diferente as séries, né? Então são 3 séries numa mesma sala, porque a Montessori considerava que isso era benéfico, né? Dos mais velhos aprenderem com os mais novos aprenderem com os mais velhos. E aí ela estava no maternal, que é o nido, e aí a diretora da escola chamou a gente no final do ano e falou, ela tinha 2 aninhos, olha, a gente vai acelerar a Camila, a gente vai botar ela numa série mais à frente. Ela vai para o pré-1 já. Ela tinha mais 1 ano de maternal, né? E para ir para o pré-1. Não, a gente já vai botar ela no pré-1. Eu falei, mas por quê? Não, porque ela já domina todos os materiais da sala. Ela já foi além do que a gente esperava. Então, se ela ficar no maternal, ela vai ficar entediada, porque ela já está muito à frente. E aí, a gente tá, né, confiando na diretora, né, ela sempre muito solícita, e colocamos ela no pré-1. Só que ela começou a chorar muito com saudade da professora, que ela era muito apegada, e dos coleguinhas. Então, assim, ela estava avançada na parte cognitiva, na intelectual, mas a emocional ainda era de um bebê que precisava daquele acolhimento daquela professora, do maternal, né, dos coleguinhas. Aí acabou que, assim, não forçou, né, a gente conversou de novo com a diretora e voltou ela pro maternal. Mas, assim, teve esse episódio e a gente nem imaginava ainda também nada de superdotação nessa época, porque a avaliação deles só foi bem depois. Eu não sei se eu já começo a falar da avaliação ou Calma aí, espero. eu vou chegar lá. Não, tem três coisas aí importantes. Uma é que legal que essa diretora super aberta com você e super, como é que eu vou dizer, presente e solícita, né? Isso não, você não encontra em qualquer lugar, então que bacana, assim. Era uma escola bem pequenininha, estava iniciando aqui ainda, em Cabo Frio, né? Hoje já tem 2 escolas montessorianas, mas na época era a única. Então eles tinham. E o método é muito legal, né? Eu sou suspeita porque eu adoro. Então eles têm esse olhar mais individualizado mesmo. E aí teve esse episódio com a Camila. E o Kaique também, na época eu estava procurando escola para ele, a gente levava ele, a gente sempre botou, né, eu e meu marido, eles para participarem de tudo, assim, das decisões, desde pequenos. E eles sempre foram muito, parecia que estava amadurecido para isso, eles sempre foram muito curiosos, né, muito questionadores. Aí a gente levava ele para conhecer as escolas, a gente foi numa tradicional, aí a coordenadora falou assim, olha, no recreio os meninos lancham separado das meninas. O Kaique tinha 3 aninhos e ele falou assim, mãe, que estranho. Por que as meninas lancham separado das meninas? Estranho isso, eu tenho amigo menino e amigo menino. Eu falei, eu também achei estranho. Aí a gente finalmente foi para uma escola construtivista que era super ligada à arte e natureza, assim. Nossa, ele pirou, ele ficou. Eu falo que foi ele que escolheu a escola. Então, tudo bem que eu escolhi por causa do metodologia também, mas ele se encantou com aquele ambiente ali, sabe? Porque, como eu falei, nós dois sempre foram muito ligados a artes, a leitura. A gente sempre fez muito teatro em casa. Desde pequenininhos eles têm essa vivência e eles já traziam isso também, dessa sensibilidade para essas coisas, sabe? Muita empatia. Então, foi esses marcos, assim, eu lembro bem deles trazendo, e o vocabulário muito rico, né? Eles foram crescendo e sempre com um vocabulário muito diferente. E eu, mais uma vez, achando, porque meu filho lê muito, então
Quem lê muito tem vocabulário rico. Mas não, mas já era realmente características que estavam aparecendo ali e eu que realmente não tinha essa noção ainda, né, da superdotação. Isso eles bem Show. pequenos. Bacana. Eu ia dizer de outra coisa também, da história da sua filha, que é a sincronia, né? Você Isso, relatou que o cognitivo foi na frente, né? E o emocional ainda era compatível com a idade, por aí. E isso verdade. precisou ser olhado, né? É algo que é importante a gente pensar, né? Que o ser humano é um todo. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque o Sim. superdotado ele vem com tudo pronto, o raciocínio super rápido, e a gente às vezes esquece que é a idade que eles têm, porque, nossa, às vezes ela tá com 9 anos agora, ela fala coisas assim para mim que eu fico, meu Deus, muito maduras, muito além da idade dela. E eu fico, meu Deus, eu tenho que lembrar, né, que ela tem esse cognitivo, mas tem a parte emocional do desenvolvimento dela, ela está com 9 anos. Então preciso também ir equilibrando essas coisas, né? Senão a gente atropela mesmo, a gente até esquece que é criança, que ainda está desenvolvendo. Tem um artigo bacana que a gente leu no grupo do Washington, né? Do Valdez, das leituras, sobre as teorias de Dabrowski. Aí o início do artigo Ai, ele coloca um levantamento da quantidade de pesquisas, assim, né? No caso, a psicologia pesquisa muito mais o emocional do que o cognitivo, em volume, né? De publicação. Só que no caso da superdotação é o inverso. A maioria das pesquisas sobre superdotação são do cognitivo e você tem pouca coisa, assim, comparando, olhando para o emocional. Isso é uma questão da área da superdotação. verdade. Vamos lá. Com relação aos seus filhos, você viu algo neles que também tinha na sua própria história? Você falou, pensou, pô, mas quando eu era criança ou quando eu era adolescente eu também passei por coisas assim. Chegou a rolar isso? Sim, totalmente, quase desesperador. Eu vi tanta sensibilidade neles como, quanto eu tinha, sabe? Intensidade de sentir as coisas. E aí que vem a grande sacada, né? Quando a gente é pai e mãe e a gente se depara com os nossos filhos, a gente começa a acionar gatilhos na gente, né? Independente de ser superdotado ou não, mas sendo superdotado mais ainda, porque essa intensidade é lá em cima. Então eu ficava, meu Deus, eu era assim também questionadora. Só o não para mim não bastava, sabe? Só que eu vim de um outro tipo de educação, né? De um outro contexto sociocultural. Eu nasci nos anos 80, então naquela época não tinha essa coisa dos direitos da criança. Né? O choro da criança era incômodo para os adultos, sabe? Era aquela coisa do engole choro. Era muito natural que isso acontecesse. Não era só os meus pais, era o contexto sociocultural, né? Tanto que o ECA só foi criado em 1990, que depois que começaram a vir os direitos, né, depois da Constituição Cidadã e tal. Por que eu estou trazendo isso? Porque é interessante eu ver características nos meus filhos, né? E eu pensar assim, poxa, eu tive isso lá na infância, eu tive uma intensidade, eu era chamada de dramática, de chorona, uma empatia muito grande, né? Toda essa coisa emocional. E eu falava, não, eu preciso criar um ambiente que meus filhos possam expressar isso livremente, né? Eu preciso trabalhar isso no tipo de educação que eu vou dar para eles, isso sem saber ainda da superdotação, né? Eu só vim saber recentemente. Mas já percebendo essas características neles, né? Muito parecidas em mim, a criatividade, muito a mil, né? E eu sempre fui aquela mãe que, não, vamos lá, porque eu engajava junto, vamos embora, vamos fazer experiência, vamos pintar, vamos fazer, né, vamos fazer, vamos viver, que as experiências são mais bacanas. Então eu comecei a estudar sobre educação, né? E aí eu já estava na pedagogia e comecei a estudar sobre disciplina positiva, que eu acho interessante trazer, porque assim, uma forma, uma abordagem de educação que você não fica nem no extremo nem no outro, nem no autoritarismo e nem na permissividade, né? Porque os dois são muito prejudiciais para qualquer criança. Mas no caso do neurodivergente, eu acho importante essa abordagem específica, porque ela traz muito a criança também ali para o centro de tomada de decisões. Por exemplo, tem uma ferramenta que é utilizada, que é a reunião de família. A gente faz reunião de família desde que Camila tinha 2 aninhos, Kaique tinha 9, 10, né, que é a diferença grande. E aí a gente coloca ali em pauta as regras da casa, né, os combinados que a gente faz, e eles participam, eles podem trazer as ideias deles, eles
Não é aquela coisa, eu sou mãe, eu mando, você obedece. Né? A criança traz também a percepção dela, o que ela acha certo e errado, e assim, a gente vai construindo isso. E em relação às emoções, eu vi muita diferença, né, nessa parte de tratar as emoções, porque eu cresci cheia de comorbidades, né? Eu fui identificada muito tardiamente. Então, mas mesmo sem saber disso, eu já estava trabalhando nisso com eles. A gente criou, por exemplo, o Cantinho da Calma, que é diferente do Cantinho do Pensamento, que acho que a maioria das pessoas conhecem. Quem tem filho, né, conhece. Cantinho do Pensamento é você expor a criança e botar para pensar. E a criança não vai pensar no que ela fez errado. Cantinho da Calma é para a família toda. É um canto da casa que você estabelece ali para ser um momento de respirar, de pensar, ou de, sei lá, de ler um livro. A gente criou esse canto juntos, né? Eles fizeram desenhos e tal. E ela é tão engraçada, a Camila, bebezinha, ela fala, eu tô braba, vou pro Cantinho da Calma. E aí todos nós podíamos fazer isso. Eu, como mãe, às vezes estava irritada, falava, me deixa quietinha aqui que eu vou respirar. Porque para a gente mostrar que sentir raiva, sentir frustração, tudo isso é normal, é do ser humano, né? E a intensidade, né? Vem todas aquelas explosões. Eu falava, gente, a gente tem que ensinar para as crianças a inteligência emocional também, de que eles podem sentir e que a gente tem como direcionar esses sentimentos, né? E se tratar com respeito, mas tem ferramentas para isso. Então, eu acho bacana trazer isso das coisas que eu vi na minha infância e vejo na deles, e nessa forma de conduzir, né, nessa educação. Óbvio que eu não sou perfeita, gente. Tem hora que eu grito, que eu me estresso. Mas, assim, a gente procura muito tratar nessa parte do respeito, da conexão, da participação deles. Então, é difícil, porque às vezes a tendência é a gente reproduzir, né, o que a gente recebeu. Mas é bem bacana pensar sobre isso. E agora, sabendo então da neurodivergência deles, mais ainda. Mais propício fica esse tipo de abordagem para que eles possam se sentir eles mesmos, né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer pela criança é deixá-la ser quem ela é de verdade. Pô, Ai, gente, eu bacana, falo demais. Esse tema é maravilhoso, adoro. bacana. O Rian acho que saiu, deve ter tido algum problema com a conexão, mas ele comentou que parece que já está explodindo a cabeça dele. Ele falou que já foi professor, pretende ser pai. Eu também tá explodindo a minha também, porque eu não tenho idade tão diferente da sua, assim, também sou dos anos 80. E você já vê que o ambiente da sua família é completamente diferenciado, assim, é muito mais acolhedor. O fato de você ter buscado escolas também diferentes, né? É, métodos diferentes daquela coisa tradicional, conteudista, já mostra que é uma família muito, assim, vamos dizer, fora da caixa, né? Mas também muito acolhedora, assim. Bem É bem bacana, fora da assim. caixa mesmo. Mas às vezes a gente se sente até sozinho, sabe? Porque a gente anda um pouco na contramão da sociedade, né? E aí a gente vai falar com alguns pais, eu sempre fui muito líder, né? Muita essa coisa de liderança, de querer fazer grupo de estudo com os pais. Os pais falavam, meu Deus, não dá para mim não, esse negócio de disciplina positiva. Aí eu sou assistente social também, eu lido com isso no meu trabalho, né? As pessoas trazendo ainda, que tem que dar uma palmadinha. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, sem violência. Mas, assim, eu tento tratar com respeito cada pessoa que chega a mim também, porque eu sei que tem toda essa parte sociocultural, né, da reprodução do que a gente aprendeu lá atrás, e é difícil mesmo. Mas eu acho que o mais importante, sim, não é que a gente sempre vai errar. Eu tenho consciência que eu vou causar traumas nos meus filhos, mesmo sem querer. Porque eu não sou perfeita, né? Mas o importante é a gente ter o compromisso de procurar melhorar, de pedir desculpa, de voltar atrás. Eu falo sempre para eles, ó, a mamãe não é perfeita, a mamãe está aprendendo com vocês. Assim como eles estão aprendendo comigo, eu também aprendo com eles. Então, é esse compromisso da gente ter consciência do que a gente está fazendo, né? Porque é uma função muito importante educar um ser humano. Ainda mais um ser Pois é. humano super dotado, super questionador, com as ideias super, nossa, Super intenso, super sensível. super sensível. Tem muitas tretas para contar. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Caramba. Vamos lá, vamos com calma. É, você buscou para sua filha, para a Camille, você buscou dois tipos de avaliação, a neuropsicológica e a psicopedagógica. Geralmente, ultimamente a avaliação neuropsicológica está mais difundida e é bem importante, né? Mas vamos dizer que tem objetivos diferentes, Sim. né? Queria que você falasse assim, por que você buscou as duas coisas, porque teve essa demanda, e situar assim,
isso aqui me deu essa ferramenta, isso aqui me deu essa outra. Sim. Então, o que aconteceu, né? Vou ter que contar um pouquinho do histórico para vocês entenderem até chegar à avaliação. A avaliação da Camila, ela começou com 7 anos de idade. Eu, como eu falei, né, eu sempre tive as comorbidades, né, ansiedade, depressão a vida toda, e sempre tratando com terapia e tal, não descobri o que que era. E aí uma amiga minha me mandou um vídeo sobre superdotação e eu só chorava. Eu falei, meu Deus, parece que tá falando comigo. Aí sim caiu a ficha, né? Isso foi início do ano passado, por aí. E aí que eu comecei a entrar nesse universo de superdotação, aí comecei a conhecer alguns grupos e tal, mas assim, até então, aí eu comecei a linkar, né? Falei, não, peraí, mas se eu tenho essas características, meus filhos também têm, mas ao mesmo tempo eu ainda ficava duvidando, né? Aquela síndrome da impostora, eu falei, não, peraí, vamos ver. Aí Camila, no mesmo contexto, na mesma época, assim, início do ano passado, ela começou a ter problemas na escola, de não querer mais ir para a escola, de gerar ansiedade, de não querer dormir, para no dia seguinte não ter que acordar para ir para a escola. Então, assim, e dormir era sofrido para ela, porque ela pensava que ia acordar e ia para a escola. Porque Camila começou a perceber, ela tem uma percepção muito apurada. O ambiente da escola começou a ser um pouco incoerente para ela, nas regras, na parte socioemocional. Ela percebe muito microexpressões, tom de voz. Ela sempre foi muito sensível ao tom de voz. Ela fala: você está falando áspero comigo? Às vezes, um tomzinho que você mudou, ela já percebe, aquilo ali já afeta, né, o emocional. Então, ela trazia muitas queixas da escola que não estava coerente, o senso de justiça lá em cima, né? E que, sabe, as regras na escola não estavam acontecendo do jeito que foi explicado para ela. E ela trazia, e começou aquele chororô. E aí eu fiz reunião com a escola, falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo. Minha filha não quer vir para a escola é maravilhosa. Assim, tem defeitos como toda escola, né? Mas a escola ela é muito acolhedora, né? O método é muito bacana, assim, deixa a criança muito mais livre para ser quem ela é, para aprender. Mas enfim, aí eu falei, gente, vou levar no neuro. Aí levei no neuro e já levei para ele as características dela, né, de sensibilidade, inclusive sensibilidade auditiva, né, ela tem sensibilidade auditiva, empatia, de sempre pegar as coisas rápido, desenvolvimento, tudo que eu falei aqui já. E aí ele já colocou a hipótese diagnóstica lá, superdotação e transtorno do processamento sensorial. É TPS, né? TPS. E aí ele encaminhou para avaliação neuropsicológica. E ele mesmo falou: olha, faz com algum profissional bom, porque superdotação não é todo mundo que sabe trabalhar, que consegue identificar, porque não é só QI, né? Então ele mesmo trouxe isso para gente. E aí, aquela loucura, a gente mora em cidade pequena, de interior, onde vamos caçar um profissional bom que entenda de superdotação. E aí conseguimos por indicação, e ela fez todos os testes. E aí, no final, ela foi identificada com superdotação do perfil produtivo e criativo, e só que foi identificado também alguma dificuldade, um déficit nessa parte da aprendizagem, da troca de fonemas, na parte de escrita, né? E aí a neuropsicóloga ela não quis fechar nenhum tipo de transtorno, porque ela falou, olha, ela está em fase de maturação cerebral, ela está dos 7 para os 8 anos, está naquela fase que realmente vai alfabetizar, né? Ela já sabia ler, mas para escrever ela estava com dificuldade. E ela trocava muito, assim, o O pelo U, o P pelo B, sabe? E aí a gente desconfiou de dislexia. E aí ela Deixa eu falou, dar olha, uma situada, assim, falando nisso, né? Superdotados podem ter dislexia e até descalculia também. exato, Tem algumas pessoas na comunidade que têm, que relatam isso. Então, parece muito contraditório, mas é uma possibilidade. E nem exatamente, todo mundo tem aquele perfil que aprende a ler muito mais cedo, etc. Mas tem os casos que tem um atraso na leitura, na escrita, que tem essas questões fonéticas aí. Eu já vi isso acontecer também. Vai lá, continue. verdade. E aí ela encaminhou para a neuropsicopedagoga. E aí a neuropsicopedagoga fez outros testes com ela, né? E descartou a dislexia. Não, ela não é dislexa. Mas aí ela pediu para a gente levar o exame, que o neuro, acho que a pediatra já tinha pedido, que é o do processamento auditivo central. Aí levou o exame, aí fez, junto com os testes dela, identificou o transtorno do processamento auditivo central. Que não é a falha na audição, né? Ela escuta muito bem, mas
como o cérebro interpreta esses sinais sonoros. Então é considerada dupla E, né? Porque ela tem a superdotação junto com o transtorno de processamento auditivo central. Sim, outra coisa que é muito importante situar é que é muito comum o dupla excepcionalidade com autismo, né? Então, às vezes a gente pensa que 2E é autista e qualquer outro transtorno, qualquer outra coisa que se chame de transtorno, pode ser até TAG, né, transtorno de ansiedade, ou o transtorno de processamento sensorial, transtorno de personalidade, sei lá, tem pessoas com borderline, narcisista, tem pessoas com transtorno de humor, bipolar, tudo isso é 2E. É legal situar isso, assim, pra galera não confundir. E ela, no caso, não é autista. Não, ela não, os testes não Sim. deram, não fecharam o autismo, né? E aí tem algumas questões sensoriais que ela tem, mas que o superdotado também tem, né? Como eu falei, a parte Sim. auditiva, ela, quando escuta um barulho muito alto, ela tampa o ouvido, ela tem essa coisa com a voz, né? Se alguém fala mais alto, mas não fechou para os prejuízos que o autismo tem, para o transtorno mesmo. Isso é bem importante situar também, que o autismo está muito difundido, e essa parte sensorial também está muito associada ao autismo. Sim. Mas tá gravando, Eduardo? Eduardo perguntou aqui se está gravando, tá assim. Outros transtornos também têm isso, até TDAH pode ter, TOC pode ter o transtorno de processamento sensorial, mesmo não sendo neurodivergente, e pode ter superdotado pode ter também essa parte sensorial muito afetada mesmo. Tem gente que tem questões, sei lá, de seletividade alimentar muito afetadas, né? Muito sérias. Aí é legal também a gente informar isso, né? Que não precisa estar em um transtorno de desenvolvimento, em uma outra condição para ter essa característica sensorial. Ela tem também contato, principalmente na cabeça, assim, qualquer coisa na cabeça dela, até penteando o cabelo, às vezes tu penteando devagarinho, ela acha muita sensibilidade, assim, muita mesmo. E aí o que você pediu para pontuar, né, assim, a neuropsicóloga, ela traz, né, essa questão da superdotação, de adaptações para motivar, né, para que não caia no tédio, tanto na escola quanto em casa. Ela até soube que a Camila já fazia teatro e indicou para ela continuar no teatro, porque ajuda a expressar as emoções, né, tudo isso. E a neuropsicopedagoga, ela me ajudou a fazer o PEI para a escola, né, que é o plano de ensino individual, que todo superdotado tem direito, né? E aí ela também indicou a fono, a gente está na fila de espera da fono pelo plano absurdo, mas com a escola foi esse caminho aí que a neuropsicopedagoga ela trouxe toda a parte de aprendizagem que precisaria ser adaptada da escola, né, para que ela conseguisse seguir no desenvolvimento dela. Então, foi essas duas avaliações que fizeram toda a diferença, assim, para a vida dela. Imagino, né? Uma, então, atendeu mais a demandas clínicas, né? Para nomear e também foi importante para entender essa parte sensorial, né? Já o Kaique, ele só passou pela neuropsicóloga, ele não precisou dessa parte. E ele foi identificado com um perfil de superdotação acadêmica e produtivo criativo, os dois. Que eu acredito que seja o meu também, que assim, o meu não veio especificado na minha avaliação, mas eu acredito que eu seja os dois também, acadêmico e produtivo criativo. Uhum. Bacana. O seu filho, ele já está na fase de fazer o vestibular, né? Ele está no ensino médio, está no segundo ano, no ensino médio, E ele, no caso, sua filha teve alguns problemas na escola, acredito que precisou de alguma adaptação, né? Sim. Como é que foi esse diálogo com a escola? Teve uma boa abertura? Como é que foi esse processo? Então, antes da neuropsicopedagoga entrar em cena, né, a gente já vinha conversando muito com a escola por conta dessas questões socioemocionais que eu te relatei aqui, né, da Camila, e da sensibilidade dela, a forma de aprendizado dela, né, e a escola, como a maioria das escolas, né, tem uma certa resistência, assim, né, e aí mesmo depois com o laudo e com a neuropsicopedagoga lá,
eles colocam assim que o método ele já abrange muita coisa, e realmente abrange, porque a Maria Montessori ela é muito à frente do seu tempo, né? Então ela pensou muito assim em todo tipo do desenvolvimento socioemocional, do cognitivo, da autonomia, né? Todos os autos ela trabalha, autonomia, autoestima, autocuidado. Então realmente é um método que é muito completo, muito à frente, assim. Mas cada criança é única, né? E ela mesma dizia: siga a criança, não siga a mim. Então, a gente precisa olhar, né, aquela individualidade da criança. A Camila, no caso, a neuropsicopedagoga, ela indicou atividades mais de imagem, quando fosse falar com ela, né, para falar mais pausadamente, para que ela consiga entender. Na escola Montessori não são aulas expositivas, né? Assim, não é focado no professor. Os alunos ele têm a independência de pegar o material que tem que ser feito, exige um planejamento, e eles têm a autoeducação ali, o professor ele fica como um guia. Então é um pouco diferente, assim, né, o dia a dia na sala de aula. E ela também indicou atividades de arte, coisas que motivassem ela, porque Camila, ela é muito engraçada, ela falou assim uma vez, domingo à noite, ela, mãe, eu não quero, tô muito chateada hoje, não quero ir para a escola amanhã. Eu falei, por quê, filha? Ai, porque eu odeio rotina. E todo dia tem que ir para a escola e voltar e fazer as coisas. Por mais que a escola seja rica, um ambiente rico, que eles podem fazer várias coisas ali, não é aquela coisa só de sentar e copiar. Ela tem essa coisa da superdotação. E fala, ai meu Deus, igualzinho a mim. E aí ela pediu para enriquecer mais, trazer que eles podem fazer isso, eles fazem muito isso lá, fichas adaptativas para o interesse do aluno, né? Tem aluno lá que tem interesse só em futebol, e aí eles trazem o material, fazem o material adaptado para aquele aluno, para ele se interessar, é bem bacana, assim, bem também a ideia de Paulo Freire, né, que a gente tem que entrar no mundo do aluno, né, para ele poder se motivar. E aí teve essa resistência inicial, mas a gente está acompanhando, eu já até estou com reunião marcada, ela está desenvolvendo muito bem, assim, sabe, tanto com a autoestima, porque tinha muitas tretas assim de, ai, preciso resolver as brigas de todo mundo, aquela coisa bem de olhar o todo. Aí chegava em casa, ai, porque eu tive que resolver a coisa da coleguinha. Ou então, as meninas estavam, eles vão para a praça no Brincar Livre, né? Que é recreio, é o brincar livre deles. E aí eles convivem muito com a natureza, tem muita árvore, as crianças arrancando folha da árvore, ela, meu Deus, a árvore tem o tempo das folhas caírem, vocês estão desrespeitando a natureza. Aí todas as crianças ela vai, peraí, você que está por fora, deixa a gente fazer o que quiser. E ela ficava revoltada, ela, gente, como é que pode? Eles não me escutam. Então, tudo isso traz demandas da escola, e a escola tem que estar com o olhar atento, né? Mas hoje ela está bem sabendo se posicionar mais, e até quando soube também da superdotação, ela entendeu que ela vai pensar diferente, né? Não tem jeito. Mas que ela também não precisa se anular para caber em espaço nenhum. Ela vai respeitar os outros, mas as pessoas também precisam respeitar ela, o jeito, né, singular de ser. E o mais velho, ele veio da escola tradicional, porque, como eu contei lá, né, ele iniciou no construtivismo, uns 3 aninhos, só que a escola mudou ao longo do tempo para o tradicional. E aí ficou muito competitiva, aquela coisa muito assim, sabe? O tempo todo, tarefas, provas toda semana, aquela coisa bem conteudista para passar no Enem, sabe? Para passar no vestibular. E a parte socioemocional não trabalhavam, e eu sempre indo lá na escola, gente, a BNCC preconiza, tem que trabalhar as habilidades socioemocionais, toda escola tem que fazer. Ah, mas a gente trabalha, aí pincelava lá, não trabalhava nada. E aí aquilo ali proporcionava um ambiente até de bullying, né, de muita competição, era uma escola mais, vamos dizer assim, que voltada para essas questões. E aí eu troquei ele de escola, foi no nono ano, no último ano do ensino fundamental, porque ele já não estava mais bem emocionalmente, né? Ele sempre foi muito líder, mas ele nunca gostou dessa coisa de pressão por competição, sabe? Até os esportes que ele se inseriu, hoje ele faz canoa havaiana, por exemplo, é um esporte de que o coletivo tem que andar junto, é colaborativo, né? Para que consiga chegar, não uma coisa de um competir com o outro. E Sim, aí, eu imagino que ele pode ter tido um destaque acadêmico, né? Por causa do perfil dele. sim, ele sempre E teve notas muito altas, mas a parte emocional não estava acompanhando nesse ambiente que eu estou te trazendo, do então, tradicional.
como é um ambiente competitivo, ele deve ter sido mais demandado por conta disso, né? Então isso não deve ter ficado tão bem para ele. Eu imagino, assim, olhando de fora. Sim, sim. E ele não se sentia mais pertencente, porque toda aquela parte lá de trás das artes, né, do colaborativo, do construtivismo, já não existia mais. E ele foi crescendo, ele ficou 10 anos nessa escola. E aí, de novo, a gente foi procurar a escola e achamos essa Montessori que tinha para a idade dele. Porque a Montessori, que eu falei anteriormente, só tinha para pequenininho. E aí foi um divisor de águas, assim, porque aí sim ele começou a trabalhar toda essa parte criativa dele. Ele virou o produtor de teatro do ensino médio, sabe? Que na festa junina eles apresentam teatro em vez de dançar. E aí ele que fazia todo o figurino, sabe? Tudo, porque ele faz aula de desenho, ele é super talentoso nessa parte, assim. Ele tira música de ouvido do teclado, ele toca teclado. Não quer fazer aula, ele fala, não, já aprendo sozinho, não preciso de aula, não. A pequena faz aula. E aí ele começou a ficar muito mais confiante. E ele é muito avançado, assim, na aprendizagem. E como as séries são, assim, com várias idades, ele acaba ensinando, ele faz mais rápido a ficha dele, ele acaba ensinando para os outros amigos que estão no primeiro ano, por exemplo, a física, a matemática, as coisas que ele já passou. E nisso ele vai também fixando mais ainda, né, a matéria quando ele está ensinando. Então foi bem bacana, assim, o método, o ambiente também faz diferença, né, você mudar do ambiente para e também ter essa base familiar, né, porque a gente sempre reforçou muito em casa de que eles não têm que se modificar por ninguém. Eles têm que, sim, respeitar a coletividade, colaborar, mas também ter a individualidade deles, que é diferente, né? Bacana, um pensamento de inclusão de verdade, né? É, por aí. Existem algumas mentalidades, não sei, que tendem a um, vamos dizer, tendem a um elitismo às vezes, mas é algo que também exclui, né? Não, tem que botar então numa turma especial, tem que, mas também a É, exclusão, né? Então, esse pensamento, ele tem que se acostumar com a sociedade e a sociedade tem que se acostumar com ele. Esse é um pensamento assim de inclusão mesmo, né? Isso é bem bacana. Por falar em inclusão, o seu filho também. É bacana o comentário do Eduardo aqui. Inclusão significa aceitar o diferente dentro da coletividade. Bacana. E o seu filho também tem uma questão auditiva, né? Do processamento auditivo. Ele chega a precisar de alguma adaptação? Como é isso? Não, ele não teve diagnóstico de transtorno auditivo, não. Ele só tem a hipersensibilidade, né? O sensorial mesmo, com a questão auditiva, assim, lugar que tem muito barulho ou tá muito cheio, ele se incomoda. E ele é um adolescente diferente, assim, que eu falo, né? Que ele dorme muito cedo. Ele fala, não gosto de festa, não gosto desse negócio de festa, porque não vê sentido. É muita gente ali aglomerada e barulho e essas coisas, então a gente respeita isso nele e a individualidade dele. E, assim, é diferente porque a maioria dos adolescentes, né, tá nessa questão de festa, de noitada. Ele não dorme cedo, ele pratica esporte, acorda muito cedo, sempre foi acostumado assim. Ele gosta muito de ler. E até uma vez ele foi para uma festa e ele levou um livro e o som tocando alto, ele botou o fone e ficou lá lendo o livro dele. Eu falei, gente, porque para ele não faz sentido, assim, ele se cansa muito com algumas interações sociais. E eu, assim, até comentei, né, que poderiam ser alguns traços do autismo, mas eu acho que é muito parecido com o que o superdotado traz também, né? Cada superdotado tem o seu perfil, ele sempre foi mais reservado. Quando era criança, não, ele sempre foi líder, fazia muitas amizades. Mas na adolescência ele ficou mais reservado e com esses gostos mais diferentes, né, do que a maioria. E é até difícil encontrar pares, né? Porque a maioria dos meninos de 16 anos fala só besteira e ele já tem. As próprias professoras falam: nossa, ele tem vocabulário muito rico, ele lê muito, ele é muito culto. E aí ele acaba entrando assim em conexão com os outros jovens na parte dos jogos, né? Ele gosta muito de jogar. Mas jogos também mais de estratégia, não são aqueles jogos mais populares. E aí a gente respeita isso nele. Eu também não gosto, né, de lugar muito cheio, com muito barulho, então a gente já tem essa afinidade, porque eu sou autista também, né? Além de superdotado.
E aí a gente tenta respeitar e ir para lugares que realmente tem mais a ver com o que a gente gosta, com o que a gente aprecia. E as pessoas vão se adaptando, né? As pessoas falam, nossa, mas ele já está dormindo 8 horas da noite. Gente, mas ele acorda cedo, 6 horas da manhã. Já é o relógio biológico dele, é o jeito dele. Ah, mas adolescente geralmente dorme até meio-dia. Eu falei, mas nem todo adolescente é igual. Então é por aí, mais ou menos essas diferenças que a gente vê. É legal situar bem que. Fico situando. A gente tem que meio que comentar o óbvio, porque esse conteúdo vai ser público, vai Sim, ser acessado por pessoas que não estão muito a par das questões da superdotação. Então é legal a gente tentar ser mais informativo, né? As questões tanto sociais quanto sensoriais são muito parecidas com o TEA, né? O superdotado tem questões muito, muito parecidas mesmo. E uma questão também importante, você citou que você está no espectro do autismo e seus filhos não. Eu não vou tomar hipótese por tese aqui, porque senão os organizadores vão ser os primeiros a pegar no meu pé. Mas é muito comum a gente ver famílias que têm autismo e superdotação aparecendo. Vamos dizer aí que é bem possível que tenha alguma conexão genética, tá, hereditária, mas a ciência ainda não afirma isso. Tudo de etiologia com relação ao autismo ou até a superdotação. Assim, está pendendo muito para o hereditário, mas a gente ainda não tem pesquisa suficiente, conclusiva, assim, para dizer, não, então é tudo hereditário, mas a gente tem motivos para acreditar nisso, vamos botar assim, porque é muito recorrente, né? Pai superdotado com filho autista, ou pai autista com filho superdotado, irmão superdotado com irmão autista. O Eduardo está trazendo a estatística que a ocorrência de autismo em pessoas superdotadas é 6 vezes maior do que entre não autistas. E a gente sabe já na estatística do autismo há muito tempo como é comum a superdotação, cerca de 10%, né? Mas, claro, tem que ter mais pesquisa, tem que olhar mais para isso, né? A gente ter coisas mais conclusivas, estudos mais conclusivos. é verdade. Você é mãe neurodivergente, então você tem os filhos que te demandam muito, você tem seu trabalho que te demanda muito e você também precisa dos seus próprios cuidados, né? Sua avaliação foi muito recente e como é conciliar isso? Você consegue ter esse espaço para você também? Como é esse equilíbrio? É uma loucura. Porque, assim, para toda mulher, né, eu acho assim, para toda mãe, já é difícil a gente equilibrar todos esses pratinhos, né? São muitos papéis que a gente vai assumindo e essa cobrança, até nossa interna, né? É muito grande, assim, da gente querer dar conta de tudo. E sendo neurodivergente, tem 10 meses, né, que eu fui diagnosticada e identificada. Eu acredito que tenha umas dificuldades ainda maiores, porque a gente entra em crise e a gente tem que cuidar de outros seres humanos mesmo estando em crise. A gente tem, né, as comorbidades associadas aí, né, são típicas de quem é identificado tardiamente, diagnosticado. E muitas vezes eu me vi com crise de ansiedade e tendo que dar conta ali das questões das crianças, né? E o hiperfoco, né? Às vezes eu tô com hiperfoco e eu tenho que administrar aquele hiperfoco porque meus filhos precisam de mim. E assim, é muito difícil lidar com isso, e mais difícil para mim é porque eu sou autista nível 1 de suporte, junto com a superdotação. E por ser mulher, né, a gente acaba mascarando muita coisa, levando muita coisa, né, centralizando muita coisa na gente. E eu admiti que eu também preciso de suporte. Admitir que eu sou adulta, sou funcional, sou mãe, mas eu também preciso de suporte. Então isso é muito difícil para mim, assim. Daqueles momentos de que, não, agora eu preciso de alguém que me acolha, que assuma que, assim, meu marido é super parceiro, ainda bem. Mas é difícil eu admitir isso, sabe? De que eu também sou neurodivergente, que eu também, às vezes, como eu te dei esses exemplos, né? A Camila vem com umas falas e eu falo, gente, o que eu falo para ela? Eu também odeio rotina, mas eu tenho que falar para ela que ela tem que ir para a escola.
Então, tem coisas assim que ficam reverberando na minha mente, que eles estão passando ali pelo turbilhão deles, e às vezes eu não consigo lidar com os meus. E é difícil pra caramba, né? Você tem que fazer todo um exercício de olhar para dentro, de entender, para que também você não desconte nos seus filhos o que você está passando. E cada vez mais se entendendo, né? Se autoconhecendo, para também ser uma mãe melhor e exercer todos os papéis melhores, né? Eu sou assistente social, eu lido com pessoas o tempo inteiro, eu lido com dor. Então, eu preciso estar muito bem resolvida, vamos dizer assim, com as minhas emoções muito reguladas, para eu conseguir exercer todos esses papéis e equilibrar. Mas não é fácil, não. Pô, imagino. Tem dia que não dá. O Eduardo comentou que todas as pessoas têm algum traço autístico, né? Que o que vai determinar acho que principalmente os superdotados, né? Mas o que vai determinar os critérios, né, do diagnóstico são os prejuízos, né? Com Exato. certeza. E a Gil perguntou se o seu marido também é neurodivergente. Então, ele ainda não fez avaliação. Eu estou perturbando ele para ele fazer, porque eu acho que ele é superdotado também. Mas ele tá resistente, sabe? Aí ele fala: É, não, já basta vocês três, eu não quero nem saber disso, não. alguém tem que ser normal na família? Ele fala isso. Ele fala isso. Eu falo: não, de normal você não tem nada, senão você não ia casar com a neurodivergente. Porque é muito difícil, né? Ainda mais um relacionamento longo, com 2 filhos. E aí eu acho que ele tem também, mas não quer fazer, vamos esperar. Vamos ficar perturbando até ele fazer. Mas é isso, a gente conciliar tudo isso é bem difícil. E o que eu trago para as pessoas, né, assim, as mães neurodivergentes, é que a gente precisa realmente seguir aquela máxima da máscara do avião, né? Se a gente não respirar primeiro, a gente não tem como ajudar nossos filhos. Se a gente desmaiar ali e botar primeiro a máscara neles, como algumas vezes eu me vi fazendo, né, antes mesmo do diagnóstico, eu passava muito por cima dos meus limites. Hoje eu tenho consciência disso. E eu sempre fui aquela mãe de brincar mesmo, de rolar na grama, os adultos estavam lá fofocando, falando mal dos outros, e eu nunca gostei de ficar ali no meio dos adultos. Depois que eu virei mãe, então eu falei: ai meu Deus, agora eu tenho permissão para ser criança de novo, brincar com eles, fazer arte, e todas as vezes até falava: ai, você é muito criançona. Eu adoro estar no meio de criança é sincera. E eu, com a minha dificuldade de comunicação do autismo, né, falava: fujo desses papos aí. E aí, mas muitas vezes, né, eu passei por cima dos meus limites porque eu não sabia da neurodivergência e essa coisa de ser mulher, de abarcar tudo. E isso traz consequências, né? A gente vai realmente esquecendo da nossa individualidade, a gente vai vivendo muito só para o outro, para o cuidado. E por mais que seja prazeroso ser mãe, para mim também tem o lado do cansaço, né, do estresse, das minhas crises, que eu preciso também dar atenção nesse momento. Ah, ele está comentando aí, ó. Eu prefiro não saber. Muito bom. Bom, tudo bem, né? É, A gente quer respeita, ficar em André. negação, deixa ele ficar em negação. A gente respeita e entende também. A gente, acredite, a gente entende. A Não vou, voz não também vou, que é. não vou. Eu não ia ler esse comentário, Eduardo, mas tudo bem. Eu já... A gente está terminando o tempo aqui da plataforma. A gente Uhum. vai abrir outra reunião para vocês poderem fazer pergunta para a Gisele. Eu vou pedir a Alessandra, se puder, para botar o outro link aqui no chat. Aí também mandar para a galera que é dos grupos. Apesar que a galera aqui toda tá bem próxima aqui. Aí, mas antes de fechar, tem 7 minutinhos ainda, fazer uma pergunta agora sobre o seu trabalho. Eu na sua fala, vejo muito perfil de educadora, de professora, assim. Todo mundo fala E, isso. e você trabalha com serviço social. Na justiça. Queria saber um pouco do seu trabalho e, assim, do que você tem de projeto, assim, para o futuro. Essa parte mais agora sua, assim, como da Gisele. Não como mãe, como... Então, eu estou há 13 anos na justiça e sofri bastante lá também, mas esse é outro papo. Mas eu gosto muito da minha profissão, gosto de trabalhar com pessoas e eu acabo unindo a pedagogia com o serviço social, porque eu falo muito sobre educação, né? Eu trabalho com processos de guarda, né? De questões de
adoção, né? Tudo que é relacionado à criança, adolescente, é o meu público, né? Mulher também vítima de violência, idoso. Então eu gosto muito, assim, eu tenho projetos até que eu ainda não botei em prática, mas eu quero colocar de grupos de parentalidade positiva, de trazer essas abordagens, né, para as pessoas refletirem, porque eu vou pontuando, plantando sementinha nos meus atendimentos. Mas eu queria trabalhar com grupos mesmo, para a gente fazer dinâmicas, trazer reflexões. Só me falta tempo, porque a demanda é muito alta, a gente tem muitos processos. E eu fiz a neuropsicopedagogia recentemente, né? Depois que eu descobri a neurodivergência, e eu falei, nossa, eu vou entrar nessa área, e hiperfoquei, que eu quero um dia trabalhar. Eu quero realmente, nos meus momentos de folga, poder oferecer essa avaliação neuropsicopedagoga para as pessoas que não podem pagar, né? Para as pessoas que, ou então, cobrar um custo, assim, simbólico, né? Social. Porque os testes são pagos, né? Todos os testes são e não são baratos. Mas eu Imagina. queria poder oferecer essa viabilidade para as pessoas que não têm esse acesso. Então, e são muitas pessoas, né? Muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, às vezes têm transtorno, até a própria superdotação, e não conseguem essa avaliação, né? É muito, muito caro, muito inacessível. Eu imagino que eu também eu moro na capital, mas eu trabalho em outra cidade. E imagino a demanda que tem e a falta de profissionais, que é o que eu vejo na minha realidade de trabalho, né? Imagino que deve ter uma demanda muito grande aí. É Cabo Frio, né? Eu moro em São Pedro da Aldeia, do lado São de Pedro da Curitiba. Aldeia, tá? Menor ainda, né? Menos É, desenvolvido ainda que Cabo Frio. Deve ter uma demanda enorme, assim, imagino. sim. Aliás, qualquer coisa que é um lugar que está crescendo, né? Qualquer serviço é demandado, assim, principalmente esse tipo de serviço. Eu Verdade. acho bacana, eu te dou uma força aí, eu acredito em você. Ah, obrigada. Apesar que o serviço de social também, de lidar com essas questões aí, tutelares, também deve ser forte, né? Deve te absorver muito. Demanda muita energia minha, porque eu sou muito empática também, e eu estou aprendendo ainda a equilibrar essa empatia, né? Porque muitas vezes eu trazia muito para mim a dor, o sofrimento, eu sentia no físico, sabe? Eu sentia mesmo a dor da outra pessoa e aquilo ali, nossa, era angustiante. Aí eu estou aprendendo, meditando, a meditação mudou minha vida, assim, me ajudou muito para eu conseguir ter esse autocuidado, né? Que a gente que cuida muito do outro, a gente precisa o tempo todo olhar para a gente também. E agora, depois de eu me conhecer mesmo, né, com a avaliação, é que eu estou prestando mais atenção nisso. Que antes eu, como eu falei, eu passava por cima dos meus limites no trabalho, na maternidade, em todos os âmbitos, porque eu achava que eu tinha que cuidar, e meu raciocínio muito rápido, né, com essa questão da superdotação, eu achava assim, não, eu preciso ajudar as pessoas estão precisando, mas eu acabava esquecendo de me ajudar, de me ver nesse processo, né. Eu gostei muito da sua analogia da emergência do avião. Bota a máscara primeiro em você. Bacana. Tem que ser. Show. A gente vai fechar agora esse chat aqui, tá, gente? Essa chamada aqui. E a gente vai abrir outro link. Aí vocês podem fazer as perguntas direto aí para a Gisele e comentários também, tá? Aguardamos todos vocês lá.